Enquanto aqui no Brasil o reinado de Alexandre de Moraes tem se consolidado, nos Estados Unidos o cerco começou a se fechar contra ele. Acompanhe aqui comigo. Na noite de ontem, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que foi indicado por Lula a esse cargo, ofereceu denúncia ao STF justamente contra o principal adversário político de Lula, Jair Bolsonaro. A decisão não é nenhuma surpresa, assim como o resultado desse julgamento não será. O ponto-chave dessa história, na verdade, foi o momento em que isso aconteceu. Ao longo desses últimos dias, Lula vive a pior crise entre todos os seus mandatos como presidente. Pesquisas do Datafolha e do Paraná Pesquisas apontam que a aprovação da administração de Lula é a pior da história de todos os seus governos. Outra pesquisa apontou que Lula perderia as eleições para Jair Bolsonaro em 2026 em primeiro e segundo turno e perderia ainda para Michele Bolsonaro em um cenário de segundo turno. A imagem do governo nunca esteve tão ruim como está agora. A responsabilidade fiscal já se tornou uma utopia. As estatais registraram prejuízo recorde, os Correios estão se desmanchando, a inflação está alta, a taxa básica de juros está alta, os preços dos combustíveis estão altos, os preços dos alimentos estão muito altos e as únicas soluções apresentadas por Lula até agora foram a de que o cidadão deveria não comprar aquilo que está caro, consequentemente não comer, ou então a liberação de crédito para que o brasileiro possa comprar as coisas mais básicas para sobreviver. Quando a situação parece não ter como ficar pior, o Procurador-Geral da República, que está com esse processo em mãos desde o dia 27 de novembro de 2024, oferece a tão esperada denúncia contra o principal adversário de Lula, entregando assim um documento que cai como uma luva nas mãos de Moraes e criando também a cortina de fumaça perfeita para tomar conta das manchetes dos principais veículos de imprensa do país e, em função disso, tirar o foco da crise do governo. Só que esse jogo de cartas marcadas que está em andamento no Brasil, um jogo que tem Moraes como juiz, jogador e torcedor, está encontrando agora um concorrente, um jogo paralelo que foi iniciado lá nos Estados Unidos. A plataforma de vídeos Rumble e também a empresa de mídia de Donald Trump, que é o atual presidente dos Estados Unidos, entraram com uma ação conjunta em um tribunal federal norte-americano, na Flórida mais especificamente, contra o ministro Alexandre de Moraes. As acusações são de que Moraes deu ordens de censura a empresas norte-americanas, violando assim a soberania, a Constituição e as leis dos Estados Unidos. Um dos casos citados na ação é o de uma ordem recente de Moraes determinando que o Rumble feche a conta do jornalista Alan dos Santos, que mora nos Estados Unidos hoje, também que forneça os seus dados de usuário e ainda que impeça a criação de novos perfis, ou seja, um banimento total. Além de ser forçado a cumprir essa decisão, o Rumble ainda é proibido pelo ministro Alexandre de Moraes de divulgar o teor desses documentos. Alan dos Santos enfrenta acusações criminais no Brasil relacionadas à velha narrativa de disseminação de desinformação em relação ao STF e às eleições presidenciais de 2022. No ano passado, houve inclusive o pedido para que os Estados Unidos fizessem a extradição do jornalista para o Brasil, mas o governo americano, na época ainda sob a gestão de Joe Biden, negou o pedido. Afinal, esses atos não são considerados crimes nos Estados Unidos, onde Alan dos Santos reside. Na verdade, os atos em questão também não são crimes no Brasil, não existe isso na legislação brasileira, mas a legislação brasileira não importa para os ministros da Suprema Corte. O CEO do Rumble, Chris Pavlovski, fez questão de afirmar que Moraes agora está tentando contornar completamente o sistema legal americano, utilizando ordens sigilosas de censura para pressionar redes sociais americanas a banir o dissidente político em nível global. Em outras palavras, Moraes já não se contenta mais em ser apenas dono da lei no Brasil, ele quer agora controlar aquilo que acontece no mundo. A Trump Media, empresa de Donald Trump, afirma que qualquer tentativa de restringir as operações do Rumble no Brasil afetaria os serviços de nuvem que sustentam a Truth Social, rede social pertencente à Trump Media, portanto, acabaria prejudicando a Trump Media também. Em função disso, a empresa de Donald Trump tem também base legal para contestar as decisões de Moraes.
Agora, no fim das contas, o que significa essa ação na prática? Primeiro, que Moraes pode até ter consolidado seu reinado, por assim dizer, no Brasil, onde as demais instituições e os seus colegas ministros simplesmente silenciaram diante dos seus abusos de poder. Mas ele não manda no mundo. Enquanto o Brasil e a própria legislação brasileira se submetem às determinações do ministro, há lugares no mundo onde ele é apenas mais um, onde ele é alguém que precisa se submeter às leis como elas são. Segundo, essa narrativa de combate à desinformação e ao discurso de ódio, criada para legitimar a censura que vem sendo aplicada, pode até ter sido institucionalizada no Brasil, mas ela não é capaz de fazer com que a verdade deixe de existir. Fora do Brasil, há pessoas com grande poder de influência que estão dando atenção especial a essa situação. E terceiro, para aqueles que, assim como a área diplomática do governo Lula, previam que Moraes poderia ser preso se colocasse os pés nos Estados Unidos, o caminho para a decisão que pode resultar nessa prisão finalmente começou a ser trilhado. Agora, se alguém ainda duvida que essa ação possa trazer resultados significativos, eu acho que o tom de preocupação dos pseudo-jornalistas militantes da Globo News durante as breves menções que foram feitas na emissora sobre esse fato, em meio ao dia todo dedicado à denúncia da PGR contra Bolsonaro, já dão uma noção da dimensão do que está acontecendo. O New York Times publicou agora há pouco, o Globo também já confirmou, que as empresas de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão entrando hoje com um processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Eles alegam que o ministro está ilegalmente censurando as vozes da extrema-direita, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, por meio das mídias americanas que têm sede lá e que não podem, estão proibidas de divulgar certos perfis que estão aqui suspensos pelo ministro. Então, dificilmente isso conseguiria prosperar ou ter repercussões aqui no Brasil, mas é um ponto que os bolsonaristas também vão, digamos, bater no peito, como quem diz, olha, temos o apoio também do ministro Donald Trump. A única coisa que eu posso dizer agora é, mais cedo ou mais tarde, seja na terra, seja no céu ou em qualquer outro lugar, cada um acaba colhendo aquilo que plantou.